Boa noite a todos. Olá. Hoje nós vamos falar sobre, hoje é a nossa quarta aula e nós vamos falar sobre o raio branco. O raio branco cuja principal objetivo na Terra é trabalhar a clareza, a beleza e a ascensão. Então, estaremos imersos a partir de hoje, ou a partir do momento que você assistir a aula, você vai estar imerso na chama branca da ascensão, né? Trabalhando muito o chakra raiz, o chakra básico, tá? Então, você vai perceber também, quando a gente fala em chakra raiz, chakra básico, é o chakra de sustentação da nossa encarnação, e também de nos levar para outros propósitos, né? Propósitos em fortalecer esse chakra para que a gente possa arrumar para outros propósitos, até o propósito mesmo divino. Então, o chakra básico está relacionado à sustentação da vida. Então, embora não seja um tema que se fale muito dentro desse raio, assim, não necessariamente se fale muito, mas eu vou falar aqui como que eu percebo isso. Nós temos uma grande prova na Terra, que é a prova de nós nos sustentarmos financeiramente mesmo, com recursos que a gente gere. É uma das provas, e também a gente tem muitas crenças com relação a isso. Ou seja, muitos de nós, né, enfim, cada um com a sua família de origem, e muitas vezes foi criando crenças durante a vida com relação à abundância, com relação a sustentar-se, né, com relação ao dinheiro, aos recursos. Veja bem, eu vou agora expressar a minha opinião. Esse raio não fala exatamente sobre isso, mas eu acho que a nossa grande prova, depois que nós nos tornamos adultos, ou jovens adultos, é o conseguir nos sustentarmos, né? Gerando riquezas, gerando recursos para a gente ter uma vida digna. Todos nós aqui, que estamos aqui conversando, temos essa vida digna, mas muitas vezes passamos por várias questões. É a questão, às vezes, de você trabalhar e não saber cobrar pelo seu trabalho, não se sentir seguro, segura, no sentido de se valorizar, né? E conversando com mestres mais bem elevados mesmo, né? Essa questão do cobrar o serviço, do cobrar o seu trabalho, do cobrar o seu produto, o que seja, e valorizar-se, né? Está muito relacionado, na minha opinião, com o chakra básico, já que é a nossa primeira prova, né? Como a gente vai caminhar numa encarnação se a gente não consegue gerar o recurso para nos sustentarmos, né? Pensa sobre isso, né? Então, aí a pessoa pode dizer, mas eu tenho riquezas. Maravilha, tá? De alguma forma você gerou isso. O se sustentar não é só a Michele dizendo aqui, né? Pensei antes na sustentação do próprio bebê, começando a ficar em pé por conta própria. A gente esquece, mas é um processo dificílimo. Perfeito, Michele. São vários estágios de sustentação até nos tornarmos esse adulto, né? Tudo isso depende, na minha opinião, depende do chakra básico, dele estar bem alimentado, esse chakra, dele estar vivo, dele estar vibrando, dele estar fluindo para os outros chakras da nossa coluna. Então, essa semana, eu peço que vocês visualizem essa luz fluindo do chakra básico para todos os outros chakras e descendo, né? É a energia também conhecida como a energia também adormecida da Kundalini, que tem os canais, né? Tem a Ida e Pingala, que vai se entrelaçando e flui pelo nosso coronário e retorna. Então, pensa nessas energias de sustentação. Como você se sente nesta vida?
Você está satisfeita, satisfeito com essa questão da sustentação? O que você gera é abundante, suficiente para você? Você gostaria de gerar mais recursos, trabalhar com isso? Ou está tudo bem, maravilha, tá? Ou se você tem, assim, também a questão de você gerar recursos e também o que você pode doar, né? O que você pode contribuir com o mundo com uma parte desses recursos. Então, tudo isso eu deixo para vocês pensarem, meditarem a respeito. E também algo muito importante que desses mestres me falou foi o seguinte: é uma prova muito importante na Terra, a sustentação, tá? Como você vai, isso é a independência e a sustentação. E como você gera isso e como que você relaciona com essa sua autovalorização. Você se valoriza, você valoriza seu trabalho, você se sente, né, que pode caminhar com as próprias pernas, aí o exemplo da Michele, maravilhoso mesmo, que tem tudo a ver, né? Então, vamos pensar nisso com carinho e vamos mandar bastante amor para a nossa divina presença e vamos pedir que ela assim, nos ajude a ter esse chakra básico lindo, vibrante, maravilhoso, feliz, né? Assim, a gente mandar energias de felicidades e de contentamento, porque a gente caminha assim e a gente pode se sustentar sim, e cada vez com maior clareza, que daí vem o raio branco, e cada vez com maior, cada vez com mais dignidade, sabendo que a gente está prestando um serviço, não importa qual seja. Você presta um serviço como terapeuta, você presta um serviço como engenheira, como analista, como médica, como psicóloga, como astróloga, né? Como professora, como uma pessoa que é uma artista que produz, que tem produtos, né? Que vende, ou no comércio, o que seja, tá? O importante é valorizar o seu trabalho, abençoar para que ele chegue nas mãos das pessoas vibrando, né? Assim, com muitas energias vibrando e transformando a vida das pessoas de alguma maneira. Tá? E se por acaso, até hoje, nesse momento da sua vida, você não gera esse sustento, também não se culpe, né? Porque se você já tem as riquezas, você foi merecedora, merecedor delas, maravilha. Se você quer gerar, daqui para frente você vai gerar de forma mais consciente, sabendo que está muito relacionado com esse chakra básico, ele é o sustentáculo aqui nosso na Terra, tá? E ele está relacionado também com forma, com beleza, com clareza, com intenção, com disciplina, né? O raio, o mestre Serapis Bey, ele é um grande disciplinador. Então, a partir do momento que a gente se coloca nas fileiras da ascensão, de alguma forma, ele vai nos cobrar, né, entre aspas, essa disciplina, ou nós vamos receber essa cobrança, essa autocobrança de nós mesmos. Você pode falar, não, não quero me candidatar agora. Maravilha, tranquilo. Vai ser no momento que tem que ser, tá? Então, vamos lá. A imagem que vocês já conhecem, né? Os mestres. Serapis Bey é esse aqui. Grande mestre. O quarto raio branco cristal, e o que vai trabalhar em nós, além dessa questão da sustentação? Vai trabalhar a chama da ascensão, a purificação de todos os nossos corpos e a imortalidade. Ele também vai nos dar a consciência da totalidade e nós vamos ficar numa questão de processos de pureza, de purificação, de perceber partes do nosso ser de maneira mais assertiva, clara, objetiva. A consciência crística é também um ponto muito forte, e saber que nós vamos poder nos tornar Deus através de várias questões e também da consciência da Mãe Divina. Esse chakra que ele está ligado é o básico raiz, pois a energia da ascensão começa na base da coluna e sobe em ascensão. A cor é branca. O importante é vocês, durante a semana, se atentarem para a cor branca. Então, pode ser um lenço, um echarpe, um chale, uma blusa, um brinco, o que vocês puderem colocar energia de branco, ou simplesmente de manhã, ao acordar,
lembrar do branco e jogar um manto de luz branca, energético, tá? Pedras, né? Tem várias pedras. Fala-se muito da madrepérola, que é uma pedra fácil de encontrar, né? Fala-se muito da selenita, que também tem os bastões de selenita tão conhecidos, da azurita, do quartzo neve, esse quartzo Herkimer, diamante, o quartzo transparente, o comum, pérola e pedra da lua. Essas são as pedras cristais que a gente pode trabalhar. Se você tiver uma delas, já é o suficiente para essa conexão. Pedras, e aí você pode ir montando no seu altar a pedrinha do raio rosa, a pedrinha do raio dourado, a pedrinha do raio azul, né? Do raio branco. E assim por diante, mas também não precisa ser agora, tá? Vai fazendo isso com o tempo. E as pedras cristais, porque o chakra básico, a granada é muito forte, tá? Então ela vai ativar esse chakra básico. O jaspe vermelho, o rubi, a turmalina negra e a obsidiana no sentido de limpeza. Mas, assim, se eu posso falar para vocês de pronto, se vocês trabalharem, aí essa conexão com o chakra básico é na intenção de prosperidade, abundância, tá? A granada é muito boa para manifestação. O jaspe vermelho também, a rubi tem a rubilita, que você pode usar, que a rubilita é uma pedrinha, um cristal, tá? A turmalina negra é uma de proteção mesmo, mas ela também transmuta as energias negativas, e a obsidiana eu acho uma pedra mais difícil de usar. Então, se você for usar a obsidiana, é pouco tempo para deixar no seu ambiente. Se você precisar transformar uma situação muito, assim, muito pontual, quero transformar tal crença ou tal situação difícil, tal. Aí você vai usar essa pedra e depois você vai deixar fora, assim, não deixar muito no seu ambiente, porque ela é uma pedra vulcânica e ela tem uma energia fortemente escorpiônica, tá? Na minha opinião. Eu não sou especialista em cristal, mas pelo que eu já vi, já trabalhei, então ela tem essa energia. E aí é bom, daí depois de que ela foi usada, tal, deixar mais próximo da natureza. Em cima, num vaso, ou na grama, se você morar em casa, ou num vaso, alguma coisa assim. Então, o mestre, como eu falei para vocês, é o Serapis Bey. Gente, vocês vão ver várias maneiras de escrever. Serapis, Serapis. Na maioria das vezes eu escrevo sem o acento agudo, tá? Essa aqui é uma mandala do chakra raiz. Vocês vão encontrar diversas mandalas. Essa é uma das que eu tenho. Então, mostra que não é, as pessoas falam chakra raiz é só o vermelho, não é. Ele, na verdade, a base dele é muito branca, muito relacionado à cor diamante, com matizes de outras cores. Eu sou terapeuta prânica, trabalhei bastante tempo com cura prânica. E o mestre Shoa, ele falava o seguinte: para a gente trabalhar com o chakra básico, com o chakra raiz, a gente tem maneiras de mandar energia, limpar os chakras e depois mandar energia. E ele falava assim, porque na terapia prânica básica, a gente só trabalha com luz branca. Na terapia prânica avançada, você trabalha com as cores. E aí ele falava assim, como que você vai colocar cor no chakra básico? Ou em qualquer chakra? Nunca pode ser cor forte, sempre cor suave, tá? Então ele falava assim, imagina uma lata de tinta branca, brancona, uma lata grandona. Aí você pega um tubinho de tinta, aí ele falava, pega a cor vermelha, respinga nessa tinta branca e vai ficar um tom rosado, mistura, e é essa cor que você vai jogar para o chakra básico. Porque se você jogar uma cor muito forte, ele falava dessa forma, tá? Arrebenta o chakra, você prejudica o chakra. Então, as cores suaves, elas penetram nos chakras, penetram na gente de uma maneira suave, causando transformações positivas. Se você vai lá, é um curador já mais potente, envia uma cor muito forte, você prejudica a pessoa. Então, sempre cores claras para mandar para os nossos chakras, tá? E mesmo o violeta, para chama, para você
visualizar a chama, você não está mandando diretamente no chakra. Mas quando você faz a cura, você manda para o tom lilás, tá? E tem também o violeta elétrico, que é o violeta, meio o lilás, assim, com tons dourados, assim. Que o violeta elétrico, ele falava que era uma cor que tem à disposição, né? Que a gente utiliza quando a gente não, como terapeuta prânico, né? Quando a gente não sabe a cor que vai enviar para o chakra, está em dúvida, você manda o violeta elétrico, que é uma cor assim, muito ligada ao divino. Só que a gente não pode usar indiscriminadamente essa cor também, porque ela tem um manancial, né? E a gente tem que respeitar. Então, só quando a gente está mesmo em dúvida, ele falava para a gente usar. Tem algumas situações que a gente usa violeta elétrica e quando está em dúvida, para mandar para os chakras. Eu estou comentando isso que eu sei que aqui temos reikianos, né? Temos theta healers, temos curadores prânicos, temos pessoas que trabalham com passes magnéticos, tudo isso. Então, aqui é o hierarca do Templo da Ascensão, Serapis Bey. E Serapis Bey, ele é o Chohan desse quarto raio, que é o hierarca do Templo da Ascensão e é o 13º membro do Conselho de Adeptos do Templo da Ascensão. Ele é conhecido também pelo nome de Serapis Soleil, né, que na verdade é Serapis do Sol. O quarto raio trabalha a luz branca da mãe, né? Lembra da chamatrina que eu falei para vocês? A chamatrina é uma pétala ou uma pluma, né, azul do poder, dourado da sabedoria e rosa do amor. Todos ancorados no fogo da mãe divina, que é o fogo, a luz branca, o fogo branco da mãe divina. Então, se vocês tiverem experiências com fogo branco ou com chama branca, é sempre relacionado à luz da mãe divina. Desta luz derivam a arquitetura, os princípios matemáticos e as fundações para construir o tempo da matéria e a pirâmide do ser. Então, pessoas que são 4, se você somar a data de nascimento e der 4, vocês podem perceber que são pessoas ligadas à forma, são pessoas geralmente que criam métodos, são pessoas relacionadas, às vezes tem um pensamento muito lógico, geralmente de forma bonita, uma pessoa que tem muito 4, formas belas, porque o 4 é a forma, né? É a matéria. Geralmente pessoas que têm muitos 4, por exemplo, eu conheço algumas pessoas, raio branco no raio de missão, raio branco na alma, raio branco no raio de personalidade, ou às vezes a somatória dá o raio o branco, o do destino, né? Então, muito bacana você perceber a beleza dessas pessoas, como elas estão. É uma inteligência, porque a forma tem uma inteligência, né? Então, as pessoas que têm essa conexão com o raio branco, elas são geralmente. Têm, às vezes, uma postura, a maneira delas se movimentarem também é bonito, tem algo assim que encanta nesse sentido. Bom, claro que a beleza, cada um vê a beleza de uma forma, mas de maneira geral, eu vou pedir para vocês começarem a perceber as pessoas com muitos 4. Na presença de Serapis, temos uma concepção totalmente diferente a quem chamamos o Cristo, o ser real em todos nós. Isso aqui é uma outra pintura de eu achei essa pintura muito delicada, assim. Conhecido como grande disciplinador, Serapis veio de Vênus como o ancião dos dias para reacender o fogo sagrado no coração de uma humanidade instável. O seu grande entusiasmo para reivindicar os filhos dos homens como reis e sacerdotes de Deus aumentou e elevou-se com uma chama. Ele é conhecido por ser um mestre de vontade férrea, uma disciplina, uma determinação. Na Atlântida, Serapis foi sacerdote do Templo da Ascensão e, na qualidade de guardião da chama da Ascensão, transportou-a em segurança pelo rio Nilo até Luxor, pouco antes da Atlântida fundar. Serapis Bey continuou a reencarnar na Terra do Nilo, postergando a sua ascensão até mais ou menos 400 a.C. Nessas vidas, ele patrocinou alguns dos maiores feitos arquitetônicos já vistos na face da Terra. Ele foi o grande arquiteto o arquiteto da Grande Pirâmide e Almoria foi o mestre de obras.
Nas pedras da grande pirâmide estão entalhados os registros da senda da iniciação pela qual a alma, começando na matéria, na base da pirâmide, nos 4 lados, se eleva do centro da pirâmide para o topo. A elevação da chama é a meditação na luz branca que percorre o corpo físico da base da espinha até a coroa. Jesus e Almória explicam que, aí esse trecho é a fala deles, né? A construção da pirâmide do eu é feita interiormente, mas a equação exterior deve submeter-se, dar frutos e o exemplo para que outros possam seguir-vos no caminho para o coração da esfinge, para o coração do guru vivente, que a esfinge representa, e para o núcleo da chama na grande pirâmide, que está numa oitava etérica, né? Não é aquela pirâmide que a gente vê, é uma oitava etérica, é um templo, né, que não é visível assim, que é o remanescente do seu anterior foco e função, mas houve a questão do abuso da energia, e foi usado também por magos negros, falsos gurus, falsos discípulos. Então, tudo isso é que assim, a humanidade tinha atingido um lugar, né? E usou, e era feliz, e usou o poder de uma forma negativa e houve a queda. E isso a gente sabe, né? Que hoje muitos fazem isso ainda, e o conhecimento gera um certo poder, né? E como a gente vai usar esse conhecimento? Isso é também algo que a gente tem que sempre se perguntar, né? Então, o retiro dele é o grande salão da ascensão no Templo de Luxor, no Egito. Quais são o arcanjo e a arqueia, né? É Gabriel, o arcanjo Gabriel mesmo, aquele que falou para Maria que ela estava grávida de Jesus, aquele que já deu tantas boas novas, o arcanjo doce, né? O arcanjo doce. E a Lady Hope, ou a arqueia Esperança, que é a chama gêmea de Gabriel. O retiro do arcanjo Gabriel e da arqueia Esperança fica entre as cidades de Sacramento e Monte Shasta, na Califórnia. É uma energia, eu posso dizer para vocês, já estive lá. Quando eu fui para Monte Shasta, eu primeiro passei na cidade de Sacramento e fiquei um tempo na cidade de Sacramento. Então, quando você faz esse caminho entre Sacramento e Monte Shasta, você vai, conforme você vai se aproximando de Monte Shasta, você vai sentindo, tudo vai mudando, a energia vai mudando, assim, muito incrivelmente, tá? Esses lugares de luz na Terra, a gente sente, todo lugar é sagrado, toda a Terra é sagrada, mas tem lugares que são focos, né, de emanações, né, de raios, por exemplo, onde tem os retiros, os templos. Então, Shasta, o slogan da cidade é onde o céu encontra a Terra. E você percebe, você olha para os lados, assim, você sente, assim, é como se você quase pegasse, você sente essa sensação. O outro lugar que eu também tive a oportunidade de estar, em Fátima, né? Fátima, a igreja de Fátima, né? Na verdade, lá tem um templo, que é um templo do raio verde. Você sente, assim, quilômetros antes de chegar na cidade, você já vai sentir aquela energia, é uma explosão de luz ali naquele lugar. É maravilhoso. É assim, não tem como não chorar, não tem. Você vai chegando na cidade, você já vai chorando, igual Shasta, tá? E esses lugares, quando a gente tem oportunidade de visitar, né, é bom meditar, mesmo que a pessoa não seja exatamente uma pessoa que vai ver alguma coisa, isso não importa, mas ficar mergulhada naquela energia, meditar, ficar próximo, ficar quieto em alguns lugares, né, porque ali os seres estão trabalhando mais ativamente e mandando dali, irradiando para a Terra. Então, por exemplo, Fátima é um centro de radiação para a Europa, né? Não é que não vá para outros lugares, vai também, né? Mas ali é um centro de radiação, principalmente para toda a região da Europa. Um centro de radiação de cura, de conhecimento, né? Que também está ligado ao raio verde. E sempre, toda vez que tem uma exteriorização de uma Nossa Senhora,
né? Que no caso é Nossa Senhora de Fátima, essa exteriorização é uma exteriorização da Mãe Divina. Ela vai encontrar maneiras de chegar para nós, mandar para nós os recados, né? Então, ali era uma região muito cristã, muito católica, ela foi como a Nossa Senhora de Fátima. Se for vamos colocar numa tribo indígena, né? Num lugar muito, vai aparecer como, por exemplo, se for lá no meio do Pantanal, vai aparecer como tem uma Nossa Senhora do Pantanal, com as vestes e com o jeito daquele lugar, né? Então, é muito importante a gente ter mergulhar nesses lugares, né? E, claro, a natureza é sagrada. Quando a gente estiver perto da natureza, maravilha também, a gente vai receber essa energia. O complemento divino é pureza e astreia. Astreia eu vou depois mostrar para vocês uma imagem dela. Astreia é muito poderosa, esses dois seres, mas a Astreia, ela é conhecida e atuante, né? Então, ela pode muito, ela ajuda muito. O retiro deles é próximo ao Golfo dos Arcanjos, na Rússia. Vamos fazer a oração, então eu vou falar, vocês podem repetir se quiser agora comigo, mas eu já vou falar para quem quiser repetir assistindo o vídeo, tá? Essa é a oração para a cura pelo quarto raio, a ascensão pessoal. Em nome da minha amada divina presença eu sou, peço para receber as iniciações necessárias para qualificar minha ascensão. Eu invoco um grande raio da chama da pureza cósmica para remover da minha mente, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do meu corpo físico e de todos os meus corpos sutis, toda a vibração de criação humana que esteja em desacordo com a minha intenção de ascensão e inferior à minha divina perfeição em Deus Pai e Mãe. Que a chama da pureza transmute em meu mundo todas as energias negativas restantes. Que o amor de Cristo se expanda em mim, através do poder da chama da ascensão. Que a chama da ressurreição desperte as memórias do meu plano divino, para que eu seja eternamente livre de toda discórdia que eu tiver criado. Eu afirmo que eu sou a pureza em ação. Eu sou a pureza de Deus, estabelecida em minha mente, corpo e alma. Permita-me invocar a pureza para toda a vida na Terra. Permita-me invocar a pureza para minha família, meus amigos, para toda a família de Deus, todos os reinos e para a Terra. E assim é, amado eu sou. Aí a gente pode repetir os últimos parágrafos. De preferência, repetir 3 vezes ou em múltiplos de 3.
essa oração é como se a gente pede, né, para remover, daí é mente, pensamento, daí quando você falar a oração, retirar da minha mente, ver a luz branca na sua mente, dos pensamentos, luz branca dos pensamentos, dos sentimentos, vai vendo essa luz branca abundantemente no seu ser, né, nos seus corpos sutis, e essa questão de toda a vibração de criação humana, eu já fui questionada com relação a isso, né? Nas questões. O humano em mim, a pessoa pode falar, o humano em mim eu gosto, eu quero, né? Mas, claro que sim, né? Mas nós vamos limpar o que a gente criou de discórdia e o que está em desacordo com a sua intenção de ascensão. Esse inferior são essas coisas assim, discórdias, brigas, às vezes questões relacionadas a sentimentos de controle, sabe? Ou enviou pensamentos que não foram bons, ou teve pensamentos ruins, esse tipo de coisa. Não é a humanidade, né? A nossa humanidade a gente tem que celebrar, mas são essas questões, tá? E, claro, a gente tem que pensar que muitos desses decretos foram feitos também numa época em que as pessoas tinham um outro linguajar, né? Um linguajar mais formal, mais rebuscado. Então, vocês também podem trocar palavras, tá? Então, aqui algumas fotos de diferentes leituras de artistas, né? Então, aqui o Serapis Bey, ele sempre está ligado com o símbolo da pirâmide. Quando você está conectada com o símbolo da pirâmide, de uma pirâmide, você está conectado de alguma forma à ascensão, ao raio branco, tá? Aqui ele também. Aqui é a Astreia, olha que linda que ela é. A Astreia é poderosa, ela vem, ela resolve, ela limpa, ela é... Claro que ela é algo que está muito acima, mas trabalha também com a gente. É um Elohim, tá? Aqui é o Elohim pureza, né? Aqui são os arcanjos, e aqui são dois mestres que dizem que também trabalham com raio branco, que é o mestre Paulo, que não é o Paulo veneziano, e a mestra Venuséia, tá? São dois que trabalham com raio branco. São mestres ascensionados dentro do raio branco. Mestre Paulo, ascenso, e mestra Venúzia ou Venuséia. Esse é o mestre que prepara, né, o Serapis Bey. Você, por exemplo, pode já ter tido contato com esse mestre e não se lembrar, né? Ele prepara as pessoas que estão nas filas da ascensão, né? E ele prepara e treina candidatos. Ele é esse hierarca e ele é essa pessoa disciplinadora. Então, quando a gente está nessa senda aqui, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu leio e pelo que eu recebo também nas consultas, tal, as pessoas a gente passa por períodos de ser muito exigido, tá? Então, essa aqui é ele iniciando, né, passando como se fosse no interior da pirâmide, né, mas num templo etérico, colocando as pessoas para a ascensão. Esse aqui é a dama, ele é um mestre, ele é como se fosse assim, nós não temos o presidente do Brasil, né? A dama é o mestre, quando a gente está em outros planos mais sutis e mais evoluídos, não existe essa coisa do presidente, né? São os mestres, quem responsáveis pelos planetas e pelos lugares, pelas cidades celestiais, são mestres espirituais, que são os hierarcas da cidade, né? Então, no caso, a dama é o responsável por Telos, que é essa cidade no interior, né, do Monte Shasta, que tem uma civilização avançada, e que, de vez em quando, algum deles se exterioriza na Terra. Aqui é uma leitura do mestre Serapis, né? E aqui é o Saint-Germain. Saint-Germain, assim, a cidade de Telos e toda a cidade de Shasta é muito voltada
para Saint-Germain. Todo lugar que você vai, tudo é lilás ou roxo. Não que a cidade seja grande, uma cidade bem pequenininha. Acho que de habitantes mesmo, ela tem 3.000 habitantes. Falar um pouquinho sobre o templo de Luxor, né? No Egito, ao longo das margens do rio Nilo, existe um centro da Grande Fraternidade Branca que é dedicado a preservar a chama cósmica da Ascensão. O Templo da Ascensão em Luxor sustenta a pulsação da chama da Ascensão em toda a atmosfera da Terra. Aqueles de nós, né, na humanidade, que desperta, né, com o desejo de completar os ciclos de encarnação, né? Aí, vamos supor, se você se candidata à ascensão, você passa a se tornar uma responsabilidade da Fraternidade da Ascensão. Você vai ser seguido por guias, né, pelo mestre, para esse seu desejo, né? O serviço dessa chama vida é o de criar a oportunidade das iniciações necessárias para os neófitos, né? Ou seja, os que se candidatam, né? Que vem a Luxor, né? Vai a Luxor para se qualificar para a ascensão. Serapis Bey, o Senhor do Amor, explica que Luxor oferece a oportunidade para o desenvolvimento espiritual. A chama da ascensão em Luxor e a chama da ascensão também, gerada em Telos, que é essa cidade, né? Que fica, a cidade espiritual que fica em Shasta, mantém as mesmas frequências e estão disponíveis ao povo da Terra. Essa chama é utilizada livremente pela natureza, né, em sua ressurreição a cada primavera. Então, é uma chama utilizada pela natureza também. Ela não é uma chama só utilizada para nós, os seres humanos. Então, o Serapis Bey diz o seguinte: o candidato à ascensão deve cumprir as 7 principais iniciações. Ele deve passar com sucesso pelas disciplinas dos 7 grandes templos, né? Então, o Serapis Bey nos diz: eu sou a disciplina incorporada. Por séculos, a maioria das pessoas temeu essa disciplina. Estou zelando para que você passe pelo fogo da purificação e para que você que deseja a oportunidade de alcançar a sua ascensão, persevere até o dia da sua vitória. Os anjos, nesse templo da ascensão, reúnem louvores, canções, cânticos, né? Devoção, adorações e bênçãos, que são enviados, né? Para as pessoas que estão candidatas à ascensão, seja para indivíduos ou para grupos. Essas energias lindas, maravilhosas, né, que vocês já presenciaram, não no Templo da Ascensão, mas em outros templos de anjos, né? Essas energias são criadas por eles e distribuídas porque eles fazem essas práticas devocionais que são cuidadosamente tecidas, né? Criando um fluxo de energia espiritual cada vez mais amplo. Então, por exemplo, aquela nossa mãe, vó, tia, né, que gosta de ir à igreja, ou que gosta de fazer a sua prática espiritual, ou aquela amiga, né, que fica fazendo orações, rosário, fazendo também no japamala, né, os mantras, né? Essas pessoas, a oração é tão importante porque ela cria esse fluxo de energia de criação e vai abençoando as pessoas. Ela vai ajudando, quando a gente ora intencionalmente, a gente ajuda a criar um tecido, uma energia que vai tecendo o futuro da humanidade, da sua vida, das pessoas. Então, os anjos trabalham com essa energia também, tá? Cada nova alma que atinge o status da ascensão faz com que fique mais fácil para a corrente, né, de pessoas que queiram aproveitar esse impulso cósmico, né, que essa alma está dando. Então, cada pessoa que ascensiona cria um impulso cósmico de luz para que outras pessoas venham a ascensionar. Eu me despeço, um beijo. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem aqui comigo, comprometidas nesse momento, com a sua presença, com a sua ascensão, com o seu caminho, com a sua jornada na Terra. Gratidão. Muito amor.